a Síria, o Iraque, todos esses lugares eram lugares que, embora até já sob domínio muçulmano, eles não tinham essa vida que hoje eles levam. Porque para quem não pesquisa e para quem não tem idade, o que a pessoa pensa? A galera usa burca, né? E vive daquele jeito que eles vivem lá hoje desde sempre, tipo, desde a época de Maomé. Não. É completamente o contrário. Os muçulmanos, eles... Aqui vai ter gente até achando que eu estou fazendo uma defesa dos muçulmanos. Não, é uma leitura histórica. O que aconteceu nesses lugares é exatamente o que acontece, por exemplo, na Nicarágua, onde os padres fiéis ao regime estão de boa. E os padres fiéis à igreja estão sendo perseguidos. Vou dar outro exemplo aí. Me dá um exemplo aí de teologia da libertação como a elite do establishment religioso de um país. Eu sei que a CNBB é um exemplo forte, mas eu quero um pior ainda. Da China, né? Da China é um exemplo claro disso, né? O que acontece? Eu vou tentar explicar essa coisa um pouco complexa. A China é uma igreja paralela, né? Exato. É uma questão complexa. Você tem a teologia da libertação infiltrada na igreja, tá? Esses infiltrados, eles só podem ser infiltrados quando eles são minoria, concorda comigo? Quando eles são maioria, eles viram establishment. Que é exatamente isso que acontece nos países muçulmanos. Os partidos políticos ligados à KGB, partidos árabes ligados à KGB, eles conseguiram usar uma teologia voltada para usar o ataque religioso como ataque político. É o terrorismo. Para usar o terrorismo como uma ação religiosa. Usar o terrorismo como uma leitura bíblica. Ou bíblica, no caso do Corão, né? Uma leitura coroânica, acho que é assim que se pronuncia o termo. Eles usaram isso como uma ferramenta política. E que não foi muito diferente do que aconteceu no mesmo período, no mesmo tempo, no Brasil, por exemplo. Em proporções distintas. Quem é que estava segurando a arma junto com os guerrilheiros no Araguaia e em outros lugares no Brasil? Os dominicanos. Aquele frei lá que agora ganha dinheiro do Instituto Alana. Como é o nome dele? É o Frei Beto? Frei Beto, por exemplo. Aliás, esqueci de falar sobre isso. Rapidinho, desculpa. Nada, que isso? É porque o Paulo Eduardo Martins, no X, ele propôs à turma que está atacando o Frei Gilson. Faz o seguinte. Eu proponho que vocês façam uma live, então, com o Frei Beto. Mas não precisa nem ser às 4 da manhã. Pode ser às 4 da tarde. Dando a entender. Vamos ver quantas pessoas participarão. Sim. Então, o Frei Beto, ele pegou em armas. Vários dominicanos, jesuítas, ordens religiosas franciscanas, que foram cooptados pela teologia da libertação, eles pegaram em armas na década de 60. Não só no Brasil, como em toda a América Latina. E isso foi uma ação da própria KGB e dos seus braços, né? Que teve serviço de inteligência revolucionária comunista, né? Que era da Romênia, não era necessariamente da União Soviética, onde a KGB é da União Soviética. Mas não se prendam à sigla. Eram ações coordenadas pelos revolucionários soviéticos e comunistas. Ou seja, o que aconteceu no mundo árabe é só o ápice do que se deseja por parte do PT no Brasil, por parte da Nicarágua. Qual é o nome daquele imbecil lá? Sandinistas? O Ortega? O Ortega. Né? Ou seja, o que ocorreu no mundo árabe é exatamente o que a China faz com, por exemplo, os exemplos que eu estou dando aqui, eles são desproporcionais porque são coisas difíceis de serem comparadas. Eu estou tentando facilitar a compreensão das pessoas. Mas, por exemplo, na China, o budismo, ou o Falun Gong é perseguido, por exemplo, pelo Partido Comunista Chinês. Os que seguem agora me fugiu o nome, grande escritor chinês. Confúcio. O confucionismo. O Olavo deixa bem claro que isso não tem uma religião por trás disso. Ele explica isso bem. Mas só para o pessoal entender, tudo que serve para o revolucionário será usado pelo revolucionário em prol da revolução. Pode ser religião, pode ser ateísmo, pode ser cristianismo, pode ser islamismo, pode ser judaísmo, como é o caso do próprio sionismo. O sionismo nasceu
da mentalidade revolucionária marxista, e a criação do Estado de Israel foi uma invenção marxista. E não sou eu que falo isso, os próprios fundadores do sionismo falam isso. Só que hoje, porque já expliquei isso em outros momentos, né? Por que eles estão lutando pelo Estado-nação, isso vai contra os ideais revolucionários dos globalistas, e aí agora eles viraram um problema para os globalistas. Mas pode perceber, por exemplo, que em Israel, dentro do país de Israel, do Estado de Israel, quem quer o Estado-nação e religião forte está sendo chamado de fascista, de extremista, que não sei o que, blá blá blá. E aí quem quer o Estado de Israel não como um Estado forte e caga para a religião, aí esse é o moderado. Você vê que é evidente o negócio. Sim. Tipo, o Bibi, não, ele é maluco. Se você conversar, raramente, eu desafio você que está nos assistindo em casa e vocês dois aqui, raramente vocês vão encontrar um judeu que, entendendo a política de Israel, vai elogiar o Bibi. Raro. Por quê? O cara já tá com a cabeça do quê? Não, a gente tem que ser moderado, a gente tem que ser não sei o que lá, blá blá blá. Então, ele já entra nessa. Eu ia falar espiral de silêncio, mas ele já entra no circuito de processo revolucionário e ele já vai dizer que o culpado de tudo isso que está acontecendo em Israel é Israel querer se proteger. E eu sempre dou, sobre o que você falou aí de como era, né, como eram os países muçulmanos, né, milhões de anos, milhares de anos passado, como foram se modificando. Então... Só enquanto você vai falando, produção, procura assim imagens na internet, coloca assim, Síria, década de 60. Vai lá, continue. Não precisa nem recuar tanto. Milhões não existe, né? É só dinossauro, mas, sei lá, 100 anos, 200 anos. Tem uma série muito boa, eu só não me lembro a plataforma, mas se vocês procurarem, vocês vão achar aí, Fantasmas de Beirute, que conta a história de um cara chamado Imad Mugnier, que é o criador da Jihad Islâmica, né, do Hezbollah. Ele era libanês e conta a caçada a ele. Ele foi o cara que convenceu os primeiros homens-bomba de que você cometer um atentado desse tipo não era um suicídio, porque o suicídio pelo islamismo é proibido, é pecado. Né? Então, e nem isso havia. Quer dizer, atentado com homem-bomba, isso não existia. Foi esse maluco desse Imad Mugnier que inventou essa maluquice. E a série conta como é que ele conseguiu convencer os primeiros voluntários ali para a cometer esse tipo de barbaridade. Né? E é uma série muito boa. Fantasmas de Beirute conta a caçada ali do Mossad, da CIA, a esse cara, né? Durante 20 anos. Ele escapou durante 20 anos. O Olavo, ele era membro de uma tarica. Pois né? Dos sufis e tal. Então, o Olavo, quando ele explica em detalhes como que surgiu o terrorismo muçulmano, assim, quase ninguém tem ideia. Porque isso foi